Olá, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui juntos neste momento especial de estudo da Palavra de Deus, das lições que Ele deixou para cada um de nós. E temos a presença do pastor Antônio conosco e vai nos ajudar a compreender melhor uma lição muito importante, que trata de algo extremamente relevante para o nosso dia a dia e para a nossa comunhão com o nosso Pai. Né? Mas antes, eu quero te convidar para que nós possamos orar a Deus, pedir a presença dEle, a sabedoria, para que nós possamos entender bem a mensagem que Ele quer nos passar hoje aqui. Certo? Ora para nós, pastor. Vamos orar então? Desejado Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, para que entendamos a sua palavra, o seu propósito, sua vontade para nós, possamos vivê-la, para que tenhamos mais saúde, tenhamos mais direção e vivamos o propósito para o qual o Senhor nos trouxe a existência. Nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Pois, pastor, todos os dias eu saio de casa e vejo pessoas falando que tem que tomar remédio para isso, remédio para aquilo, que sem o remédio X não funciona no dia, que precisa um para isso, que afeta o outro, enfim. E aí a gente vê que as pessoas cada vez mais estão dependentes de alguma coisa que lhes falta ou para poder suprir alguma falta, alguma dificuldade. Mas o tema que nós vamos tratar hoje, ele vem aliado a algo muito maior. Deus preparou alguns remédios especiais para nós. Quantos são e quais são esses remédios, pastor? Nossa, que interessante essa pergunta. Né? E havia uma frase, eu acho bem verdadeira. Uma grama de prevenção vale muito mais do que toneladas de cura, de remédios. Né? Verdade. Então, a medicina preventiva, ela é extremamente importante. Pena, a gente às vezes espera acontecer, o mal acontecer para depois querer remediar, né? Tanto que o nome mesmo é remédio, é para remediar. E Deus não nos criou para vivermos uma vida de remédios. Remédios, né? Uhum. Remédios, não apenas remédios dos comprimidos, né? Medicamentos. Não, remédio de remediar. Deus nos criou para vivermos uma vida em abundância. Saúde e abundância, diz assim a Bíblia, né? Romanos capítulo 12, verso 2. 1 e 2. 1 e 2. Ó, vamos chegar lá, né? Na Vamos. pergunta que fizeste. Vamos. Só para a gente criar aqui um embasamento, um fundamento, né? Por que a gente tem que falar sobre saúde, sobre remédios naturais, enfim, e tal? É porque Deus se importa com a nossa saúde. A gente vale tanto quanto a nossa saúde, né? Romanos capítulo 12, verso 2, 1 e 2, diz o seguinte, olha só, preste atenção aí, meu amigo, minha amiga. Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, depois falou, não se moldem aos padrões desse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a santa e agradável vontade de Deus. Então, o nosso físico está ligado com o nosso emocional e o nosso espiritual. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde não apenas como ausência de doença. Diz assim, saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é o bem-estar, é o equilíbrio harmonioso entre o físico, o emocional e o espiritual. Então, Deus se importa com o nosso físico também. E Ele colocou na natureza remédios, não remédios para remediar, mas remédios para prevenir. Né? Que a gente pode usar como medicina preventiva e não apenas de remédio, né? Nós estamos tão acostumados com remédios, com a medicina curativa, né? E não com a preventiva. Verdade. Então, esses remédios, que a gente chama os 8 remédios naturais, na verdade, eles são remédios de prevenção, não apenas curativo. E são só 8? São apenas 8. 8. Eficazes. Totalmente eficazes. E são naturais, sem efeito colateral.
sem efeito colateral. Primeiro deles, talvez eu esqueça alguns aqui, então, André, aí você vai me fazer lembrar também, né? Eu te ajudo, estou aqui para isso. Ajuda aí. Uhum. Primeiro remédio deles, não em ordem de importância, né? Enfim, todos eles é um combo, né? Você tem que viver o todo. Certo. Alimentação saudável. Nós somos aquilo que comemos. Mas por que a gente tem que cuidar tanto da nossa alimentação? Por quê, assim? Nos ajuda aí a pensar. Como tu disseste, a gente precisa... O objetivo de tudo isso é nós termos, como tu leu ali nos primeiros versos, que nós tenhamos uma mente clara, uma mente em condições de pensar direito, de agir direito. Mas ela é parte do corpo. Então nós precisamos nutrir esse corpo bem para que a mente esteja bem. Chegar no objetivo que é ter uma mente clara, poder fazer o pleno uso da nossa mente para a comunhão e para o nosso crescimento com Deus e de maneira bem aberta, bem real, sem estar meio nublado na mente, né? Nublado. Nublado. Gostei dessa expressão aí, nublado. 1 Coríntios 31, verso 10, né? Sim. Que diz o que mesmo? Aliás, 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler juntos aqui. Eu posso ler para ti? Por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu encher a cara de bebida alcoólica, a vida é minha, o corpo é meu, né? E eu fico com a mente meio nublada, como tu disseste aqui. O que Deus tem a ver com isso? Eu acho que o verso deixou bem claro, né? Tudo que a gente fizer tem que ser feito para a honra e glória dele. Somos dele, né? Nós somos. O senhor lembrou muito bem. Na conversa passada sobre saúde, o pastor Zé também falou, mencionando que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus. Nós somos dele. Legal, muito bom. Então a comida é essencial, não apenas para a nossa sobrevivência, mas também para nos manter saudáveis. Né? A comida deve ser... Eu li ali um livro com nome, com o título Poder Medicinal dos Alimentos. Ou seja, a gente precisa comer como se estivesse tomando remédio também. Ou seja, estou pensando assim, essa comida que eu estou ingerindo, que eu estou consumindo agora, o que vai me fazer bem? Vai me fazer bem em quê? Ou é só para satisfazer a minha fome, encher o meu estômago? Também tem esse lado. Mas aí eu te pergunto, pastor, então, para quem está nos assistindo agora, qual o conselho relacionado à alimentação? O que os nossos irmãos que estão nos assistindo de maneira prática podem fazer para ter através da alimentação saudável, ter um corpo saudável? O alimento deve ser saudável, claro. Saudável que contenha nutrientes, que seja alimento de verdade. Tem comida e tem alimento, né? Alimento é toda aquela comida que tem nutrientes, que tem vitaminas, enfim, que tem elementos que vão nutrir o nosso organismo. Esse é alimento. Agora, comida nem sempre é alimento, né? Uhum, de fato. Nem sempre a comida é alimento. Às vezes a gente come só por comer. Mas é bom que você identifique que se a comida que você está tomando é um alimento, é saudável, tem nutrientes, a maneira como se confecciona também conta muito. Por isso ali a gente tem que pelo menos saber o básico e tal, né? Um dia eu ouvi dizer que até fritar o ovo tem uma forma certa, né? Tem um jeito certo. Poxa. Então, aí eu me vi e falei, eu sou ignorante mesmo, né? Nem fritar um ovo eu sei, porque eu pensava que fritar ovo é só... tá tudo certo. É fácil. Então a gente precisa pelo menos saber o básico, né?
ter um equilíbrio, né? Também no consumo dos alimentos, porque a água é boa, é saudável, quando é demais você se afoga, quando é de menos você morre desidratado, né? Então o que é bom também precisa ser consumido com equilíbrio. Isso chama-se temperança. Na verdade é um dos remédios que a gente vai falar aí, né? Exatamente. Beleza, nós vamos chegar lá. Então, alimentação saudável, querido, é aquele alimento que tem nutrientes para a nossa sobrevivência. Lembrando da lição passada aí, que falamos aqui, que Deus até deixou bem claro aqui algumas regras de alimentação. Dá uma olhada ali no episódio passado sobre alimentação, você vai ver aí o conteúdo que a gente já deixou aí. Podemos fazer o seguinte, pastor. Podemos deixar para quem está nos assistindo e quiser saber mais, porque é amplo, o tema da alimentação é muito amplo. Isso. Pode deixar nos comentários a sua dúvida, ou pode pedir ali todos os detalhes, os materiais que a gente compartilha contigo, sem nenhum problema, sem nenhum custo. Isso. E a gente te manda todo o material que a gente puder para te ajudar. Completo e gratuito. Né? Exatamente. Isso aí. Porque é um tema muito amplo, né? A gente está só dando aqui alguns lampejos, né? Exatamente. E aí a gente ajuda quem estiver assistindo e tiver com dúvida. Isso. E aí então a alimentação é fundamental. Se a gente cuidar bem da nossa alimentação, a gente está prevenindo está se prevenindo de muitas doenças, pode até curar, né, certas doenças, tanto que o médico, quando a gente está doente, o médico fala assim, come mais isso, come menos aquilo, e tal, porque a alimentação é fundamental. Perfeito. E aí, pastor, a gente pode ir, como tu disseste antes para o segundo remédio, que é a água. Água. Eu nunca vi alguém dizer que tomou água demais. Mas eu sempre vi, inclusive médicos dizendo que essa pessoa precisa tomar mais água, está desidratado. Eu nunca vi ninguém que tomou água demais. E vai pro médico e fala assim, você está tão mal porque você tomou água demais. Exato. Né? É sempre de menos. Geralmente a gente toma menos água do que deveria. Que implicações isso traz, pastor? Por que é tão importante? Olha, a água é um remédio fundamental, tremendo. Além das N utilidades que tem, né? A gente lava, a gente coze os alimentos, a gente, enfim, faz um monte de coisa com a água. Sem água não há vida, né? Sem água nem alimento também tem. Então, a água é fundamental. E também funciona como remédio. Desde o mais básico, desde a função mais básica como hidratação, hidratar o nosso corpo, como até mesmo algumas curas de doenças. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um sanatório, um hospital, um complexo hospitalar chamado Loma Linda, nos Estados Unidos, lembra, né? Uhum. Que tem a medicina com água. E nos primórdios, aí, no começo da história do hospital, o hospital era muito famoso mundialmente, porque eles curavam as doenças com os 8 remédios naturais, olha só. Então tem tratamento só com água. Tanto que hoje tem a hidroterapia, né? Uhum. Água, terapia, cura. Então a água é fundamental. E nós podemos começar no básico. Tomando, né? Tomando. Sim. Para quê? Para pelo menos hidratar o nosso corpo. É isso aí. E a água ela é tão importante dentro do corpo quanto fora. É verdade. Então, a água vai servir para a nossa hidratação, limpeza dos organismos, ajudar na limpeza. Eu não sou médico aqui, mas enfim, não vou entrar em tantos detalhes que eu não domino, mas também para a nossa limpeza, que é importante, é um fator importante, e também que a água serve. E eu também soube, pastor, que nós temos um material bem específico também que trata sobre que fala sobre tratamentos específicos com água, que a gente também pode compartilhar com os nossos irmãos se eles quiserem receber esse material. É só pedir. Eu quero receber, né? Escreve aí nos comentários, quero receber material, aí a gente encaminha para você, compartilha contigo esse material tão importante. Né? O que nós estamos fazendo aqui é apenas dar alguns lampejos, né? Porque são 8, na verdade a gente já está... Dizer quais são, né? E um pouquinho de cada um. Isso aí, basicamente é isso. A gente não está se aprofundando, né? Exato. Água. E aí vem outro remédio, né? Alimentação, já falamos aí, alimentação saudável. Água
E o ar? Ar puro. Nossa, a gente que mora assim, vive em grandes centros, né? Às vezes é difícil respirar um ar puro. Falando de ar, é tão básico, fundamental, que a gente às vezes não dá importância. Porque a gente às vezes se esquece de que está respirando, né? Talvez você que está nos assistindo aí se esqueceu que está respirando, né? Ó, sente aí a sua respiração. E agora lembre aí, que tipo de ar é que você está inalando nesse momento? Lembra no tempo aí que a Covid, a pandemia estava em alta? O que era mais caro nos hospitais? O oxigênio, o ar. Oxigênio, o ar. São coisas fundamentais para a vida, mas que a gente não compra. Na verdade, não deveria, né? E que fazem uma tremenda diferença na nossa qualidade de vida. Eu tenho notado uma busca constante das pessoas que vivem nos grandes centros de, sempre que possível, seja nos finais de semana, quinzenalmente ou mensalmente, buscar espaços mais afastados para buscar aí uma condição melhor, porque respirar é uma função tão básica e que a gente só se dá conta quando perde, quando necessita, como tu bem citaste. Ela é extremamente relevante para a qualidade de vida que a gente tanto busca. A gente às vezes tem que depois ir à procura dos milhões para pagar um balãozinho de oxigênio que a gente desperdiçou a vida toda, né? Por quê? Por não cuidar do ambiente, que a gente passa a maior parte do tempo, cuidar o oxigênio do ambiente da nossa casa. Aí vai as dicas que pelo menos abra as janelas sempre que possível e necessário for. Não fique assim no ambiente sempre fechado. Não, mas tem um ar-condicionado, não é igual, querido. Não é igual. Deixa o ar puro de fora, né? É bom também estar em ambientes assim que contenha árvores, porque árvores ajudam na purificação aí. Né? E mais o quê? Aprender também a respirar bem, né? Eu percebi, eu tenho uma professora aí de canto que estava nos ensinando a respirar. A gente não sabe nem respirar. A gente desaprende, né? Desaprende. Quando criança, a gente ainda respira bem. Mas depois começa a surgir os boletos e tal, a gente começa a respirar mal. Exato. Gente, olha só uma dica aí. Respiração do peito e a respiração do diafragma é diferente. A gente tem que respirar igual o bebê, no diafragma, mas não no peito. Né? Correto. O ar tem que vir até na barriga e não ficar apenas no peito. Tem que encher bem o pulmão. Tem que encher bem o pulmão. O ar vai nos pulmões, enche completo. Ó. Tanto que a gente, quando está nervoso, está bravo, fala assim, respire. Faça uso do ar. Respirações profundas. Dessas medicinas aí, essas terapias orientais e tal. Tudo isso é para valorizar o quê? Um remédio natural. Um remédio natural. E vamos então, pastor, para o quarto remédio. E o quarto remédio é a luz solar. Luz solar. É um remédio gratuito. Todos os dias. Ele está lá. A gente pode não ver, mas ele está lá. Verdade. Extremamente importante. Ajuda a ter na vitamina D, né? Sim, ajuda na ativação das vitaminas importantes. Um pouquinho só de exposição por dia. Um pouquinho, alguns minutos. 15, 20 minutos. Já são suficientes para que a gente tenha uma outra condição. Já dá para juntar aí caminhada, né? Tomando luz solar, respirando ar puro. Depois da caminhada dá fome. Comida saudável, né? Tá certo, aí toma água. Tá pegando aí o combo completo. E aí já vamos pegar o gancho então e ir para atividade física. Atividade física. Que é o próximo remédio natural. Isso. Que também custa ou não custa? De graça. Mas não tem que ir para academia? É tão simples que a gente pode fazer até em casa, né? Até em casa. Fazer alongamentos, claro, com orientação de profissional. Hoje mesmo até no YouTube tem até algumas orientações aí legais, né? Nem tudo né? Mas uma caminhada aí ao redor da casa, aí pertinho e tal. Sabe que alguns especialistas dizem que 30 minutos diários fazem grande diferença. Já há outros que dizem que pelo menos 10 minutos de atividade diária tem o seu benefício. Olha só. Então não é nem muito tempo e nem exige dinheiro. Olha só. Só vontade. Só vontade. E às vezes é só trocar o elevador pela escada, né? Em muitos casos isso pode ser feito. Ajuda já, né? Já ajuda. A gente às vezes
ele se tornou tão Nutella, às vezes, que 3 andares, a gente nem está apressado, nem tá tudo de boa, tá tranquilo, 3 andares a gente vai no elevador, né? É verdade, é verdade. É fácil, é simples, não custa nada, e a gente pode fazer, inclusive, durante a execução de alguma outra atividade. Verdade. Pode parar o carro mais longe e vai caminhando para fazer alguma coisa. Se a gente não se dá conta, e isso somados aí, todos os espaços que a gente pode ter ao longo do dia, vão resultar aí numa qualidade diferente. É verdade. A gente deixa de reclamar muito do estacionamento também, né? Menos estresse. Exato, exato. Mas, pastor, chega uma coisa, aí vem um outro remédio. E esse eu gosto bastante. Que é o repouso. Tô curioso. Repouso, é isso aí. Esse eu gosto bastante. Sabia que tem gente que não gosta de repousar? É interessante, né? São elétricos. Notívagos até, preferem ficar a noite toda assim, acesos. Faz bem isso? Eu conheço um monte de gente assim. Eles dizem que é legal, mas define a saúde. Arrebenta com a saúde. Nós estamos vivendo uma geração mais nova, uma geração noturna mesmo. Parece que quando começa a anoitecer, aí está ligando, né? Passa o dia meio zen, né? Como tu disseste aqui, com a mente nublada. Você vê, durante o dia o pessoal está meio lento, está processando devagar. Quando começa a anoitecer, aí está ligado. Mas está errado, né? Segundo... eu lembro que os meus avós costumavam dizer, e mais do que dizer, eles faziam isso, viviam mais no interior, e eles diziam, aqui a gente dorme com as galinhas. Porque eles iam dormir muito cedo e despertavam muito cedo. Mas tinham um vigor físico invejável. Legal. Que muitos jovens hoje não possuem. Não é uma crítica, mas é um alerta. É um alerta. No mínimo 8 horas diárias de sono, nos horários adequados. O sono, estava lendo esses dias que as horas de sono que antecedem a meia-noite, elas são cruciais para a recuperação física. Verdade. Nossa, forte, hein? Forte. E geralmente a gente posterga, vai dormir tarde. Eu, pelo menos, vou dar aqui um exemplo, a gente fica confessando aqui os pecados agora, né? Pelo menos quando eu durmo mal, até os pensamentos começam a falhar. Né? O cérebro começa a raciocinar mais lento. No meu caso, tá? Sim. Há quem talvez é diferente. De um modo geral, isso acontece. Comigo também acontece, bastante. Então, uma noite bem dormida, um descanso adequado, traz realmente o seu benefício no dia seguinte. Verdade. E aí, pastor, vem um outro remédio que eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, porque talvez a palavra, o nome dele soe um pouquinho estranho. A temperança. Temperança é nada mais, nada menos do que abster-se do que é mal e equilibrar o que é bom. Se afastar do que é mal e equilibrar o que é bom. Alguns dizem assim, não, temperança é equilibrar as coisas. Não é isso. Temperança é equilibrar a coisa boa. Primeiro é que o mal já está de fora. Né? Então, as pessoas quando falam assim, temperança é equilibrar o que é bom. Não. Desculpa, temperança é equilibrar as coisas. Não, primeiro é tirar o que é mal. E o que é bom? O que é bom tem que equilibrar. Isso. Por exemplo, bebida alcoólica faz mal ao nosso organismo. Você não vai falar assim, não, vou tomar bebida alcoólica com temperança. Não. Isso não é princípio de temperança. Temperança é bebida alcoólica? Não. Quais são as bebidas que restam saudáveis? Essas agora eu vou consumir com equilíbrio. Porque também não adianta, né? Os sábios sempre dizem que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Mesmo aquilo que é bom pode acabar trazendo dano ao nosso Uma comida saudável. Saudável. Igual, talvez, aquela que você sabe fazer, ou que a sua esposa sabe fazer, melhor falar a sua esposa, né? Uma comida saudável. É bem saudável? Sim. Mas também não pode comer demais, né? Exato. A quantidade o equilíbrio define a qualidade, o resultado final. Você resumiu tudinho assim. Perfeito. E o último remédio, e não menos importante? Não menos importante e talvez até mais importante. Confiança em Deus. Confiança em Deus.
estudos até científicos na área de saúde demonstram claramente que a fé tem uma função fundamental para a recuperação da saúde, para manter a manutenção da saúde. Nós somos, por natureza, seres espirituais, seres religiosos, independentemente da placa até da igreja, do estilo da religião, enfim, nós somos seres espirituais, por natureza. Melhor ainda quando essa espiritualidade está sendo bem acompanhada, bem direcionada, né? Melhor ainda. Mas não se nega, não se pode negar que a espiritualidade tem uma ligação fundamental. Quando se fala de confiança em Deus, estamos falando de saúde também. Não é apenas de coisas abstratas, coisas que não se veem. Claro, a fé é uma certeza de coisas que não se veem, mas que o resultado dessa fé são concretas. Eu até me atrevo a dizer, pastor, que os outros 7 remédios nos preparam ainda mais para o uso deste oitavo. Uhum. Nos deixam aí com a mente bem limpa e aberta, para que nós oremos a Deus, busquemos a Ele, tenhamos a nossa saúde espiritual bem conservada. E tu acabaste aqui de dar as dicas que podem nos ajudar a aprofundar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Estudar a Bíblia, orar a Deus, são elementos fundamentais, né? Mas sempre falam de orar, estudar a Bíblia. Você vai para o nutricionista, falar, por exemplo, quero melhorar a minha saúde, né? Para quem vai para o nutricionista dizendo assim, quero ganhar massa, eu quero perder. Ele vai mexer na tua alimentação. Não tem como. Por isso é que os cristãos sempre falam dessa parte, né? Comunhão com Deus. Não tem outro caminho. Vai mexer na sua alimentação, no seu estilo de vida, de exercício, qualidade de sono. O nutricionista vai falar essas coisas, né? O médico também vai. Então, por isso é que o cristão sempre fala assim, comunhão com Deus. É a base. Todos esses itens que nós falamos hoje, nós temos em abundância, não nos custam nada, dependem apenas da nossa disposição, da nossa vontade, de querermos isso para a nossa vida, queremos adquirir hábitos melhores, uma conservação maior do templo de Deus, e que nos vão dar aí, como tu bem disseste, uma condição de estarmos aí ligados e amparados pelo nosso Pai. A gente vivendo com mais saúde, glorifica melhor ao Criador. Como nós vemos no início, tudo que nós fizermos, seja para a honra e glória dele. E é nesse pensamento que nós terminamos, desejando a Ti a disposição, o interesse, a busca por viver, por praticar esses 8 remédios, né? Fazer como estilo de vida. Também é nossa missão. Nós estamos aí, atrás, buscando viver isso aqui que a gente está aqui, né? Porque nem sempre a gente também é perfeito. Na verdade, a gente não é perfeito mesmo, né? Então, vira e mexe, a gente tropeça aí no remédio e tal, não dormiu no horário, tá, né? Dá uma escorregada. Dá uma escorregada, não fez o exercício de hoje e tal. Mas que a gente sempre busca. Não dá para se acomodar, não. Porque nós valemos tanto quanto a nossa saúde. Esse é o nosso desejo e nossa oração para você. Que você viva essas orientações e tenha uma vida plena, uma vida abundante. Porque é para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós e Ele veio nos buscar. Vamos orar que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada, nos fortaleça. E não diga não posso. Não, em Jesus posso tudo naquele que me fortalece. Né? Filipenses 4:13. Ancião, ore para nós, pedindo que Deus nos ajude, nos fortaleça a viver essas verdades. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelas providências que tu tomaste, para que nós tenhamos condições, Senhor, de ter uma vida melhor, uma vida equilibrada e uma vida contigo. Amém. Nós te pedimos, Senhor, agora que tu desperte em nós o desejo de consumirmos, de fazermos uso dos teus remédios naturais, Pai. Amém. Esses 8 remédios são extremamente relevantes para a vida que nós temos buscado, Senhor, para aquilo que nós temos desejado viver contigo. Amém. Então dá-nos, Pai, a sabedoria,
e a condição de observarmos todos esses conselhos e aplicarmos na nossa vida. Essas bênçãos, Senhor, nós te rogamos, pedindo que tu continues conosco no restante dessa semana. E em nome de Jesus. Amém. Amém.